Com certeza você já ouviu sobre a vigilância sanitária, mas você sabe as funções atribuídas a ela? Quais são os locais fiscalizados? Qual profissional pode atuar na área? O que você, como cidadão, pode fazer ao notar irregularidades em um estabelecimento? No podcast de hoje, essas dúvidas serão sanadas com o doutor em medicina veterinária Flávio Graça, famoso pelo episódio Cidadão Não, Engenheiro Civil, onde sofreu ofensas por fiscalizar clientes em um bar no Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Professor, nós do GEIS agradecemos imensamente a presença do senhor e ficamos muito felizes em tê-lo em nosso podcast. Eu aqui agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Fico muito agradecido pelo convite e espero corresponder à expectativa de todos, né, com o que a gente traz aí da nossa vida profissional. Mas, de antemão, agradeço a todos os responsáveis pela organização. Bom, professor, agora nós vamos às perguntas e vamos começar pelo básico. O que é vigilância sanitária e como ela surgiu no âmbito mundial? E como e quando passou a ser uma preocupação no Brasil? Bom, a vigilância sanitária, né, ela vem justamente, né, se a gente pegar um conceito assim bem formal, né, ela fala que ela é responsável por diminuir, prevenir riscos à saúde. É isso mesmo, de uma maneira geral, a gente pode sintetizar tudo que é produto e serviço de circulação de bens pode gerar risco à saúde do consumidor, tem aí uma ação da vigilância sanitária. E aí, quando a gente pensa em qualquer produto ou serviço que possa estar gerando um risco, a gente imagina toda a dimensão dessa área. Então, a vigilância sanitária, ela faz uma intersecção entre a questão da saúde e as atividades econômicas. Todos os produtos e serviços, né, se você pensar desde a água, o ar que a gente respira, dos ambientes coletivos onde a gente circula, dos alimentos, dos medicamentos, das vacinas, de todos os produtos, né, até os resíduos que a gente também coloca, tudo isso a vigilância sanitária tem uma ação e ela tem sempre aquele olhar da prevenção. Então a vigilância sanitária ela tem sempre uma preocupação muito grande e ela surgiu justamente com essa intensificação, né, dos produtos e serviços, cada vez mais as atividades se ampliando numa progressão geométrica, produzindo uma quantidade enorme de produtos e serviços, atingindo um número muito significativo de pessoas. E se a gente não tem uma ação preventiva, muitas vezes se torna impossível depois uma ação terapêutica, uma ação reativa. Né? A gente pode ter como exemplo, por exemplo, um grande evento de massa, como, por exemplo, a gente tem eventos, eu sou aqui do Rio de Janeiro, a gente tem eventos aqui, o Maracanã, com 50 mil pessoas, né? Um Rock in Rio, com quase 100 mil pessoas. E você imagina um surto, um evento, um risco à saúde num evento de massa. Seria impossível, a gente não vai ter uma rede de saúde preparada para atender todas essas pessoas simultaneamente. Então, a nossa preocupação na prevenção ela é muito grande, justamente para evitar um dano colateral que pode ser, né, com proporções assim muito significativas. Então, assim, a partir daí, a gente vê uma preocupação muito grande com a vigilância sanitária. E no Brasil, nós tivemos alguns eventos onde a gente pode chamar atenção e que foram assim bastante significativos a criação da vigilância sanitária. Né? A gente vê, por exemplo, a questão do Césio, né? Lembra em Goiânia? Vocês lembram desse evento? No dia 13 de setembro de 1987, a cidade de Goiânia viveu uma experiência trágica, o maior acidente radioativo do mundo em uma área civil com o Césio 137. A tragédia deixou 4 mortos e centenas de pessoas com sequelas por causa da radiação. Um evento bastante significativo que faltou ali, né, um cuidado maior, não houve um controle preventivo do destino, né, daquele material e ele foi jogado no ferro velho e contaminou várias pessoas. A gente teve, por exemplo, a AIDS na década de 80 que evidenciou inúmeros problemas, né, nas questões, por exemplo, ligadas à transfusão de sangue. Né? Lembra quantas pessoas adquiriram AIDS no começo devido à transfusão de sangue? E a Justiça condenou a Fundação Hemocentro de Brasília e o governo do Distrito Federal a indenizar uma paciente contaminada pelo vírus da AIDS depois de uma transfusão de sangue. A gente teve um caso emblemático também,
que foi a questão de um surto, né, ligado à morte de 70 pacientes no processo de hemodiálise. Então, isso é uma ação muito importante da qualidade da água nos centros de diálise, né? A gente teve também escândalos que foram também voltados para a questão de grandes surtos, né, de doenças de origem alimentar. Todas essas questões ressaltaram cada vez mais a importância de se desenvolver um órgão voltado para a vigilância sanitária. Muitos desses eventos que eu estou me referindo são até citados pela própria Anvisa e deram origem à criação, né, deste órgão, né, o desenvolvimento desse órgão. A partir daí, a gente entende que a vigilância sanitária ela tem que estar presente, né, em todas as nossas relações. Quando a população, ela muitas vezes ela não percebe, mas a vigilância sanitária passou por ali, naquele hospital, naquele restaurante, naquela lanchonete, naquele posto de coleta de material para exame, até mesmo num clube de futebol, num estádio, numa escola. A vigilância sanitária ela atua em todos esses locais. Por quê? Em todos eles você tem serviços ou produtos que oferecem riscos à saúde. Entendi, professor. Como o senhor acabou de falar, é a Anvisa que faz a gestão de todo esse âmbito da vigilância sanitária. Mas como e quando ela foi criada? Ela foi criada em 99. Ela foi criado um Sistema Nacional, né, de Vigilância Sanitária e, junto com ele, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, hoje, né, a gente com a Covid, a gente vê a importância da Anvisa, né, principalmente agora na questão das vacinas, da regulação. Então, a população começa a ter mais evidências, né, de um órgão tão importante que atua em tantos processos, né, importantes para a nossa vida, principalmente para a prevenção à saúde da população, principalmente na esfera federal, né, em todas as questões nacionais, né? Então, a Anvisa ela foi criada, né, a partir de 1999 com a Lei 9.782 e assim, a gente vê que é um órgão relativamente novo, né? Tem 22 anos aí que foi criado. Ainda nesse sentido, professor, como o senhor acabou de dizer, a Anvisa, ela é um nível federativo, né? Está no nível federal. Só que existem competências em diferentes âmbitos, né? Nível federal, estadual e municipal, em relação à vigilância sanitária. Quais seriam as competências atribuídas a cada uma dessas frentes? Isso é muito interessante, né? A vigilância sanitária ela é dividida exatamente nessas esferas. Então, a gente tem, primeiro, né, na esfera máxima, a Anvisa, que muita gente confunde, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela está numa esfera nacional. Ela que define a política nacional de vigilância sanitária, né? E ela normatiza, controla todos os produtos que são comercializados no Brasil. Então, ela atua em toda a esfera nacional. E ela também vai ajudar, né, dar cooperação técnica para o distrito, para os estados, primeiro para o distrito e para os municípios. Então, a Anvisa ela atua em toda essa área de aspecto nacional. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós daqui, né, da Vigilância Municipal, trabalhei anos na Vigilância Municipal do Rio, e a gente tem uma limitação, por exemplo, quando chega nos aeroportos, nos portos, porque eles são atribuição da Anvisa. Então, as vigilâncias nem estadual nem municipais atuam sozinhas, a não ser que elas sejam convidadas pela Anvisa para atuar em conjunto. Então, isso é muito importante. A Anvisa também fomenta estudos, pesquisas, ela estabelece normas, limites para resíduos tóxicos desinfetantes que possam provocar risco à saúde, né? A questão da qualidade da água, a Anvisa estabelece as normas. Né? A Anvisa ela pode, vamos dizer assim, dar autorização ou cancelar a autorização de qualquer empresa, né, que possa promover algum tipo de risco à saúde. Ela que faz assim, aplica, né, as penalidades em caráter nacional, todos os insumos, matérias-primas para medicamentos, para qualquer, vamos dizer assim, desinfetantes, produtos de limpeza, todas essas questões são ligadas à Anvisa, é a Anvisa que faz essa regulação. Né? A vigilância epidemiológica, né, como eu falei, nos portos, aeroportos, fronteiras, é executada pela Anvisa. E a Anvisa também, né, ela regulamenta
cosméticos, alimentos, equipamentos médicos, os imunobiológicos, como nós estamos vendo, a vacinas, toda a questão do fumo, né, da lei do fumo, contra cigarros, cigarrilhas, charutos, tudo isso é a Anvisa que define, né, que faz essa legislação. Então a Anvisa tem uma ação assim enorme, né? Já por sua vez, abaixo dela, o Estado, que tem a função de regulamentar e apoiar, né, os municípios. Então o Estado ele tem uma função mais voltada para dar apoio aos municípios que precisam. E isso aqui, por exemplo, eu cito aqui no Estado do Rio, a atuação da vigilância estadual é muito importante, principalmente para os municípios menores, né? Por quê? Porque eles não têm uma estrutura de vigilância sanitária muito bem montada. A gente vai em algumas cidades do interior do estado que às vezes tem um funcionário, dois na vigilância municipal. Então, a vigilância estadual é muito importante para dar apoio a esses municípios menores. E a gente tem abaixo, né, e ela faz uma ponte, né, entre a Anvisa e as vigilâncias municipais. E aí a gente tem abaixo da vigilância estadual a vigilância municipal, que é o órgão executor, né? É aquele que vai ser responsável realmente pelas ações diretas de fiscalização, pelas ações de regulamentação, por exemplo, as leis vêm no aspecto mais amplo da escala federal e estadual. E aí o município faz a regulamentação. Por quê que é ele que faz a regulamentação? Porque existem as peculiaridades de cada município, a realidade de cada município. Então é muito importante que quem está mais próximo do sistema dos órgãos regulados, do setor regulado, né, que são justamente os fornecedores de produtos e serviços, quem está mais próximo é que regulamente essas legislações. E aí faz uma coisa mais voltada, né, mais customizada, vamos dizer assim, para aquele município. Isso é muito importante. Então, agora, por exemplo, na pandemia, a gente viu muito esse questionamento. Saía, às vezes, uma lei estadual que não era muito bem alinhada com a lei municipal. E aí as pessoas falavam, qual lei que eu sigo? Né? Qual lei que eu sigo? Eu sigo a estadual ou a municipal? E a gente entende que, se não houver um alinhamento, você segue a lei de quem te fiscaliza diretamente. Então, do seu município, do órgão municipal e acima do órgão estadual. Mas isso é uma discussão ainda que, às vezes, gera uma certa polêmica, né? A próxima pergunta é justamente sobre isso que o senhor acabou de comentar, que é a esfera municipal que executa as ações da vigilância sanitária. Então a gente gostaria de saber como se dá essa atuação e em que áreas é possível atuar. Bom, então nós temos na vigilância municipal, né, por exemplo, eu posso citar o Rio, porque é uma vigilância de um porte maior, né, como eu falei, os municípios pequenos, cidades menores, às vezes ainda existe uma certa carência, né, porque não tem um órgão muito desenvolvido. No Rio de Janeiro, em São Paulo e outros municípios, você já tem um porte maior, e aí nós temos principalmente as áreas voltadas para alimentos, né? Então a equipe voltada para alimentos, que ela fiscaliza desde uma lanchonete até uma fábrica, né, que esteja dentro do município, né? Isso é muito importante. Então a gente tem aí uma amplitude muito grande, né? Passando por grandes supermercados, hipermercados, até uma fábrica, restaurantes, refeitórios profissionais, cozinhas de hospitais. A parte de alimentos é muito grande. Tem a área de serviços de saúde. E aí ela também é muito complexa. Ela vai desde os estabelecimentos de estética e embelezamento, que são serviços de interesse à saúde, por exemplo, salão de cabeleireiro, estabelecimentos de estética, né, de procedimentos de estética, até passando por consultórios médicos odontológicos, clínicas, laboratórios, até hospitais e distribuidoras de produtos hospitalares. Então, a gente tem aí também uma amplitude muito grande. A gente tem ainda uma outra área, que é a área de engenharia sanitária, né, que vai dando apoio a essas duas áreas, de alimentos e de saúde, que vai ver a parte, principalmente, né, de análise de plantas, processos, por exemplo, de sistemas de ventilação, de ar-condicionado, também a questão da água, também muitas vezes porque requer conhecimentos sobre a parte de hidráulica, então de filtros. Então a gente usa muito o pessoal da engenharia, né, que também tem arquitetos no grupo. A gente tem ainda, dentro da vigilância sanitária, em alguns municípios, agregada a ela, a vigilância à saúde do trabalhador, né, que também vê as questões ligadas à saúde dos profissionais de trabalho. E a gente tem ainda,
né, também algumas vigilâncias sanitárias têm ligados a ela a questão das zoonoses também. Né? No município do Rio, nós ainda temos o Laboratório Municipal de Saúde Pública, né, que também realiza todos os exames, as análises da água, de potabilidade da água, também realiza os exames de coletas de alimentos para monitoramento da qualidade dos alimentos. A gente tem também os exames de zoonoses que eles realizam para as análises epidemiológicas, avaliação. Então, a gente tem todas essas questões também. Então, assim, nós ainda temos também uma equipe voltada para os ambientes de uso coletivo, que são grandes prédios comerciais, lojas de departamento. Muitas vezes, muitas pessoas não visualizavam antes da pandemia qual era a importância da vigilância sanitária nesses locais. Mas hoje elas entendem muito mais que a vigilância sanitária também nos locais, nos ambientes de uso coletivo, vê a qualidade do ar, qualidade da água, o fluxo de pessoas, a adequação espacial do local. Então, tudo isso também é atributo da vigilância sanitária. Então, a gente tem aí uma amplitude muito grande das ações da vigilância sanitária. Professor. Então, realmente é uma gama muito grande em que o profissional de vigilância sanitária tem que atuar. Com isso, surge a dúvida, né? Quais são os profissionais considerados aptos a exercer as funções de vigilância sanitária? Cada profissional tem uma atuação restrita à sua área de formação? Essa é uma excelente pergunta, porque a gente sabe que não existe, né, um curso de nível superior em vigilância sanitária. Né? E eu acredito que muitos dos profissionais que trabalham hoje com a vigilância sanitária, quando fizeram o seu curso de graduação, provavelmente não devem ter se imaginado dentro da vigilância sanitária, salvo algumas profissões, por exemplo, como médico veterinário, né, que tem na sua formação já uma visão voltada para a vigilância sanitária, para a inspeção, para fiscalização, né? Já é uma ação mais voltada, né, que a gente faz parte do conteúdo programático, né, da medicina veterinária. E nós temos uma ação que nos faz, vamos dizer assim, ser vamos dizer assim, um conector, né, do meio ambiente, da saúde humana e da saúde animal, que está dentro, né, claro, da essência do conceito da saúde única. Então, o médico veterinário é um dos profissionais que mais se adequa à ação da vigilância sanitária. Mas é claro que nós temos dentro da vigilância sanitária médicos, nutricionistas, são pessoas que colaboram, trabalham muito na vigilância sanitária. Dentistas, nós temos trabalhando, atuando, são profissionais de saúde perfeitamente aptos. Nós temos os engenheiros e arquitetos, como nós falamos, né, que também atuam. Inclusive, no Rio de Janeiro, eu posso dizer que nós temos fonoaudiólogos também que atuam na área de vigilância sanitária. Nós temos até biólogos. Então, assim, profissional de saúde, de uma maneira geral, além dos profissionais de engenharia, eles têm uma facilidade muito grande de se adequar às atividades da vigilância sanitária. Mas muitos, como eu volto a dizer, muitos deles não têm essa formação específica nos seus cursos de graduação. E é por isso que é muito importante, né, nós estabelecemos dentro da vigilância sanitária, para os profissionais que entram, um curso, né, de ambientação, de atualização de todas as legislações, porque é muito comum alguns profissionais que vieram para a vigilância sanitária vieram migrados da assistência, né? Eles foram moldados na sua graduação para a área assistencial. O nutricionista muitas vezes estava no hospital formulando dietas. O dentista, né? O cirurgião dentista estava no seu consultório. Eu esqueci também do enfermeiro, que é fundamental, né? O enfermeiro também estava lá na área assistencial. E, de repente, esses profissionais vêm para a vigilância sanitária, às vezes por transferências internas da prefeitura, às vezes porque é uma vaga que despertou uma admiração, um interesse, mas ele não teve essa formação específica. E aí é importante a gente fazer essa ambientação e, com o tempo, eles incorporam, né, interiorizam esses conhecimentos e se tornam excelentes profissionais. Professor, vou voltar um pouco nas ações da vigilância sanitária e tentar integrar o cidadão, né, nos estabelecimentos mais frequentes, assim. Então, eu gostaria de saber quais são os problemas mais frequentemente encontrados nos supermercados, restaurantes e os açougues, e o que o cidadão pode fazer caso os encontre, porque o cidadão uma chave muito importante, assim, né, para a manutenção das ações da vigilância sanitária.
Com certeza, né? O cidadão, eles são os nossos olhos, né? E por quê? Porque a vigilância sanitária, eu sempre falo, ela não pode ser, ela não é onipresente nem onipotente, né? Ela tem um número limitado de fiscais e é muito importante que a gente trabalhe hoje em dia com base no risco. O risco, ele vem através, muitas vezes, das denúncias, porque as denúncias sucessivas mostram que aquele estabelecimento, muitas vezes, não está agindo de uma forma preventiva, e isso faz com que possam ocorrer denúncias recorrentes, né? E que vão fazer aquele estabelecimento ficar na mira da vigilância até que ele se corrija ou seja fechado, né, definitivamente, o que não é interesse dos fiscais, não é interesse da vigilância, mas é importante que haja esse cuidado caso o estabelecimento não se mostre cooperativo em realizar as mudanças necessárias. Então, o que o cidadão, normalmente, o que a gente observa e que é importante o cidadão saber também para que ele possa observar? Bom, primeiro, a questão da temperatura, né, de conservação dos produtos, né? Isso é muito importante. Então a gente sempre fala o seguinte, que os estabelecimentos, os mercados, né? A gente vai falar primeiro dos supermercados, né? Os mercados eles têm aquelas bancas frigoríficas que muitas vezes marcam a temperatura de refrigeração, né, que deve ser abaixo de 5 graus, né, dos produtos, e é importante, né, ver se esses produtos, então se está marcando ali aquela temperatura, muitos têm um visor digital, né, que o cliente pode monitorar, e também ver se os produtos, e para os produtos congelados, né, temperaturas abaixo de 10, 12 graus, é muito importante, que vão até menos 18 muitas vezes, e é importante ver se naqueles produtos não tem aquela bolsa de sangue congelado embaixo da carne, né, embaixo do frango, porque aquilo é sinal que o produto já foi descongelado e foi congelado novamente. Quando ele foi descongelado, ele chora, né, ele solta aquela água, o drip da carne, né? Isso provoca o quê? Uma perda de qualidade e você não sabe por quanto tempo aquele produto ficou descongelado. Então, toda vez que tiver aquele acúmulo de uma água vermelha congelada embaixo do produto, é sinal que ele foi descongelado e aquele líquido ficou retido dentro da embalagem e foi congelado novamente. Né? A gente vê muito. A gente vê também a presença de falta de higiene no chão, nas embalagens, nas câmaras frigoríficas, no uniforme dos funcionários. A gente vê também produtos fora da validade, né, que é muito comum. Então, é muito importante que o cliente tenha a percepção da validade do produto. A exposição de produtos perecíveis fora da temperatura, em grandes promoções, às vezes, eles pegam uma tina, uma gôndola e botam carnes, botam peixes fora da temperatura, fora do gelo, para mostrar assim grande fartura no meio dos corredores dos mercados, e isso submete o alimento a temperatura que não é a recomendada pelo fabricante. Então, isso é muito importante. Também a presença de insetos e vetores, né, que está ligado principalmente à falta de higiene, né, e à falta de mecanismos de desinsetização que devem ser feitos regularmente. Então, todos esses pontos são importantes. Nos restaurantes, é muito importante, né, verificar também a questão também da higiene, né, do próprio estabelecimento. Muitas vezes o cliente, né, ele não está interessado em ir na cozinha, embora a maioria dos restaurantes, por lei, né, eles têm que franquear a visita dos clientes à cozinha, mas muitas vezes o cliente não quer ir à cozinha do restaurante, né? Mas é importante ele ver pelo menos toda a área que ele está presente ali, a higiene também das pessoas que estão atendendo, com as unhas bem aparadas, com as mãos limpas, uniformes bem asseados. Né? Então a gente vê quando o estabelecimento está em condições precárias, grande chance da cozinha também estar. Os açougues também, é muito importante que o cidadão veja a higiene desses estabelecimentos, o chão. Né? A gente vê muitas vezes açougues com acúmulo de sangue, com acúmulos de tábuas de corte sujas, né, com muito acúmulo já de resíduos, às vezes nem permite mais a higiene, demoram muito a ser substituídas. Todos esses estabelecimentos de alimentos, eles têm que ter pisos claros. Né? Existe um mito, vou usar o piso escuro porque suja menos. Não, não suja menos. Ele só mostra menos a sujeira. Então, todo estabelecimento que manipula alimentos, ele tem que ter superfícies claras, brancas, ou amarelo claro, ou creme, né?
variantes, né, de cores claras. Não pode ter cores vermelhos, preto, marrom escuro, não pode. E, bom, isso aí de uma maneira básica é muito importante. Outra coisa importante é sempre ver se o estabelecimento tem a licença sanitária. A licença sanitária deve estar fixada, né, na parede do estabelecimento e ela já é um documento que mostra a boa-fé do estabelecimento em cumprir as normas sanitárias. Para tirar a licença, normalmente, ele tomou consciência, né, das normas que ele tem que cumprir. Isso é muito importante. Né? Hoje em dia também existem órgãos privados que dão assistência, né, consultoria a supermercados, restaurantes, açougues, que dão selos de referência, que podem também servir para ser uma garantia para o consumidor. Então, isso é muito importante. O que o cidadão pode fazer quando encontra uma irregularidade? Todo município deve disponibilizar um canal de comunicação. Hoje em dia pode ser até um WhatsApp, pode ser um telefone gratuito, né? Pode ser uma central de chamadas, pode ser um e-mail, mas é muito importante que o cidadão reclame caso não tenha uma resposta. É muito importante que o órgão vá até o local, verifique se encontrou a irregularidade e dê um retorno ao denunciante, para que ele se sinta como cidadão valorizado e também para que ele entenda cada vez mais a sua importância nesse processo de fiscalização. Então, é muito importante que ocorram sempre, né, e que o município cada vez disponibilize mais maneiras para que o cidadão possa fazer reclamação. Hoje em dia, a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o QR Code, né, que pode ser um link onde você só apontando o celular te remete diretamente a um canal de comunicação. Então, os municípios podem fazer esse tipo de estratégia, né, com adesivos, obrigar os estabelecimentos a ter esses QR Codes lá, onde o cidadão, caso se depare com alguma irregularidade, ele pode apontar o seu celular e já estabelecer um canal de comunicação. Hoje em dia também, né, a gente pode fotografar, filmar. Então, a tecnologia ela vem, né, para dar um apoio, né, muito grande para os órgãos de vigilância, que, como eu falei, tem uma quantidade restrita de fiscais e que jamais vão poder estar monitorando, cobrindo todas as áreas simultaneamente. Então, a participação do cidadão é muito importante. Ainda nesse contexto de participação do cidadão, gostaria de falar um pouco sobre os conselhos de saúde. Sabemos que a vigilância sanitária é uma das atribuições do SUS. Junto com o SUS também foi criado o poder deliberativo dos conselhos de saúde, que são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e, é claro, os cidadãos, que compõem 50% dos conselhos de saúde. Os conselhos atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde por meio de discussões. Isso garante que os cidadãos possam exercer a democracia direta de forma plena. Nesse sentido, professor, qual a relação dos conselhos de saúde e a vigilância sanitária? E qual a importância dessa relação? Como você bem falou, né? Os conselhos de saúde, eles são como se fossem um órgão de fiscalização mesmo, a representação do cidadão, né, mais próximo, com toda a sua legitimidade para cobrar diretamente aos órgãos executivos, né, para que todas as áreas referentes à saúde sejam atendidas na sua plenitude. Então, assim, a sua ação é fundamental. E eles existem nas esferas estaduais, no Conselho Nacional, e nas outras esferas, o Conselho Distrital, o Conselho Estadual e os conselhos municipais. Então, é fundamental, né, que haja uma relação harmoniosa, né, entre os conselhos das respectivas instâncias e os órgãos também dessas respectivas instâncias. Por exemplo, na vigilância sanitária municipal, haviam reuniões periódicas do Conselho Municipal de Saúde para que houvesse uma prestação de contas, para que houvesse vamos dizer assim, solução de questionamentos, resposta a questionamentos, cobranças diretas da sociedade, para que fosse apresentado quais são as medidas, qual é o orçamento disponível para a realização daquela medida. E os conselhos, eles têm comissões intersetoriais. Por exemplo, no Conselho Nacional você tem a Comissão de Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia. Então, já é uma área dentro do Conselho mais específica relacionada a essas áreas temáticas.
para que justamente, né, possa haver uma articulação, uma intersecção de políticas e programas, ações voltadas para o interesse à saúde, voltadas especificamente para as ações de vigilância sanitária, para ver se realmente elas estão dentro do Plano Nacional de Saúde. Porque existe uma política, né, de saúde que é desenvolvida e tem que se ater àquela política. Né? Então, o Conselho ele faz essa fiscalização e cobra, e para que haja principalmente a chamada, né, hoje em dia tão falada, equidade de atenção, né? E não equivalência. É a equidade que é muito mais importante. Né? Professor, agora mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a seguinte afirmação. Muitos empresários dizem que o Brasil é um país muito burocrático para se abrir um negócio e que a vigilância sanitária é uma das etapas dessa burocracia. Esse questionamento é muito importante. Por quê? Né? A gente sabe que o Brasil, né, hoje em dia, mais do que nunca, pós-pandemia, quando passar essa pandemia, ele precisa, né, retomar com a máxima velocidade possível sua atividade econômica. Né? E muitos empresários, quando vão abrir o seu negócio, eles se deparam, às vezes, com algumas burocracias voltadas, por exemplo, à retirada do seu alvará de funcionamento, que é uma atividade fazendária, né? E depois que ele retira o alvará, ele vai ver, justamente, ele vai perceber se aquela atividade que ele vai montar é regulada pela vigilância sanitária do município onde ele está trabalhando. Então, por exemplo, vamos dizer que ele está montando um supermercado, ou um restaurante, ou um açougue, ou uma farmácia, ou uma distribuidora de medicamentos. E aí ele se depara, às vezes, com um processo muito burocrático para a liberação da licença sanitária, que é o segundo documento, o alvará, mais importante para que ele possa exercer a sua atividade. E assim, então é muito importante hoje que no Brasil como um todo, os municípios desburocratizem essa atividade, né? Tornem ela cada vez mais fluida, mais fácil de ser executada. Então hoje existe um processo que já está se difundindo no Brasil, que é o processo da autodeclaração. Ou seja, o empreendedor ele declara que está ciente de toda a legislação sanitária, ele faz toda assina digitalmente ou fisicamente um documento dizendo que ele conhece a legislação e que ele está apto a cumpri-la, e a partir daí ele começa a trabalhar, e aí a qualquer momento a vigilância sanitária pode ir lá no local e inspecionar se ele está realmente cumprindo. Aí aquelas pessoas mais apegadas, né, à burocracia, à lei antiga, elas podem questionar assim, poxa, mas você vai liberar um supermercado de começar a trabalhar, ou um restaurante, sem ir lá ver se as condições mínimas estão sendo estabelecidas? Sim. Mas como? Isso não é uma imprudência? Não. Por quê? Porque mesmo que eu fosse no local e percebesse que está tudo perfeito no dia da minha visita, a gente tem que lembrar que a inspeção ela é como se fosse uma foto, ela é uma captura do momento em que você foi. Pode ser que no dia seguinte ele comece a fazer uma série de atividades de risco e eu não estou mais lá. Então, nada garante infinitamente, né, o consumidor. Claro, estabelecimentos de maior risco, como, por exemplo, um hospital, um centro cirúrgico, né, um laboratório de alto risco, ele pode, sim, um centro de hemodiálise, né, ele pode, sim, solicitar uma inspeção prévia. Né? O governo pode criar essa estratégia, porque não são tantos. Mas para uma lanchonete, é um estabelecimento de baixo risco. Então, não há por que ser um obstáculo. É importante a gente entender. Isso veio, né, a partir de uma... Isso não é inventado por mim, tá? Isso veio a partir de uma regulamentação da própria Anvisa que classifica quais são os estabelecimentos de baixo e de alto risco. Então, a partir dessa classificação, é muito fácil os municípios poderem fazer atividades que vão ser menos burocráticas para o licenciamento ou mais burocráticas. Doutor, agora trazendo um pouco as questões abordadas para uma forma mais prática, poderia nos contar sobre a sua atuação, mais especificamente sobre a sua experiência profissional? Bom, então, primeiro, quando nós
assumimos a gestão, principalmente da vigilância sanitária do Rio de Janeiro, né, nós entendemos, eu sou um educador, né, sempre fui professor, então eu entendo que a educação ela tem que vir na frente. E o meu cargo justamente era na Superintendência de Educação e Vigilância Sanitária. Então, nós ampliamos muito a oferta de cursos de capacitação. Os cursos de capacitação, eles são gratuitos, né? A vigilância sanitária tem uma série de cursos e eles fazem com que toda a força de trabalho de qualquer atividade econômica seja capacitada. E quando eu falo força de trabalho, vai desde o atendente, do ponta lá, da pessoa que trabalha na cozinha do restaurante, até o dono do restaurante, do enfermeiro, do auxiliar, do técnico de enfermagem, do secretário do hospital, até o dono médico, dono do hospital. Então a gente tem curso para todas as esferas, para todas as áreas, porque independente do nível intelectual, muitas pessoas não sabem muito bem o que é cobrado pela vigilância sanitária e o porquê é cobrado. Então a gente desenvolveu, criamos mais de quase 40 modalidades de cursos, né? E esses cursos têm voltados para estabelecimentos de estética, de saúde, clubes, escolas, estabelecimentos de comida, lanchonetes, também para centros de terapia renal, também para estabelecimentos de longa permanência, que são os que chama vulgarmente de asilos ou casas para idosos, né, de repouso, casas de repouso, nós chamamos de estabelecimentos de longa permanência. Então, nós temos treinamentos e capacitações para todas essas áreas, e eles são gratuitos. Então, a vigilância desenvolveu muito essa área no intuito de ampliar o conhecimento e fazer com que ele chegue na frente da fiscalização. Isso ajuda muito a diminuir os problemas e os riscos encontrados. Então, nós sempre fizemos uma ampla divulgação desses cursos. Eles são, como eu falei, gratuitos e hoje em dia também online, né, para facilitar com as devidas restrições voltadas para a pandemia. Então, esse foi uma das grandes atividades que nós realizamos. Como eu falei, voltado para a questão da autodeclaração, né? Até 2016, era uma questão, a vigilância sanitária atuava, como eu falei, com a licença física. Já em 2016 foi criado o SISVISA, o Sistema de Vigilância Sanitária Informatizado. E depois, em 2017, nós participamos de toda uma modernização do SISVISA. Então, hoje, uma licença que levava 5 anos para ser emitida, o empreendedor emite ela em 10 minutos. Ele entra no site, ele preenche os dados, ele toma ciência de toda a regulamentação, ele aceita a responsabilidade dele e ele, a partir daí, ele consegue imprimir a sua licença sanitária. E dessa forma, esse empreendedor passa, obviamente, a ser responsável, né, pelo estabelecimento e ele vai ter que tomar ciência de todas as regulamentações cabíveis pertinentes. Isso ele faz através dos cursos de capacitação e de todas as regulamentações que estão disponíveis no site, né, no ambiente virtual da vigilância sanitária. Então, isso é muito importante, né? Essas foram uma das ações iniciais que nós realizamos. A partir daí, nós verificamos que toda a legislação sanitária era de um entendimento muito difícil por parte dos empreendedores. Por que isso? Porque como a vigilância sanitária foi montada, vamos dizer assim, ela foi crescendo devagar, foram havendo junções de leis federais, estaduais e municipais. Isso faz com que a regulamentação da vigilância fosse uma verdadeira colcha de retalhos, sabe? O empreendedor, ele chegava e falava assim, bom, eu estou errado nisso para o fiscal falava, o senhor está errado, o senhor vai ser multado. Aí ele falava assim, mas aonde está? Aonde está essa lei? Aí ele, está na lei federal, na lei municipal e na lei estadual. Poxa, o empreendedor ficava louco, né? Ele ia procurar onde ele estava errado, procurar a lei que ele deveria seguir, como que ele deveria se adequar, e ele ficava totalmente perdido num emaranhado de leis federais, estaduais e municipais. E aí, o que foi feito? A gente identificou, bom, o Rio de Janeiro precisa ter uma unificação dessa lei. E aí, claro, não foi uma atividade minha, né? A subsecretária, a doutora Márcia Rolim, e a secretária de Saúde, doutora Beatriz Busch, juntamente, claro, com a minha ação e com a equipe toda, nós desenvolvemos o Código Sanitário de Vigilância Sanitária, Vigilância em Zoonoses e Inspeção Agropecuária do município. Foi a Lei 197/2018, que tornou mais clara essa legislação. E isso vai de encontro aos interesses do setor regulado, como eu falei, que queria ter uma lei mais clara, e dos próprios fiscais, que muitas
muitas vezes eram tidos como rígidos demais ou como benevolentes demais. Por quê? Porque ninguém sabia onde está escrito o que baseia realmente a ação do fiscal. Ninguém conseguia ler direito, então não conseguia entender se o fiscal estava realmente seguindo a legislação. Então, com isso, para vocês terem uma ideia, o Código Sanitário foi tão importante, foi tão abraçado pelo Rio de Janeiro, que ele foi votado por unanimidade pela Câmara dos Vereadores. Foram 44 votos a 0. Uma coisa que é muito difícil hoje, né? Vocês sabem que tudo hoje em dia em política gera polarização, a oposição, às vezes, só porque foi apresentado pelo prefeito o projeto de lei, ela já vota contra, e ninguém votou contra. Todos os vereadores votaram a favor, dada a importância do Código E Sanitário quais foram os Municipal. principais desafios enfrentados pelo senhor durante a sua carreira? Bom, então a gente sempre encontrou, né, por parte da população, né, uma dificuldade muito grande em entender o verdadeiro papel da vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária muitas vezes foi vista como um órgão de repressão, um órgão um obstáculo, né? Vem para multar, vem para punir. O empreendedor fala: poxa, eu estou aqui, eu gero empregos, eu tenho mais de 50 funcionários aqui no meu restaurante, e vocês nem vêm me explicar o que eu estou errado, já vêm me punir, já vêm me multar, e eu já estou com problemas financeiros. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que fechar as portas. E aí tiranizava, né, a vigilância sanitária. Inclusive, a gente sabe, né, que às vezes até os próprios clientes, vocês lembram, né, o que aconteceu comigo, aquela questão quando eu estava na fiscalização da Covid, e os próprios clientes que estavam, alguns, no caso, estavam até, acredito eu, né, embriagados e tudo, tomaram atitude, vieram promover ofensas contra mim, falar que eu não era engenheiro civil, e eu chamei e falei: poxa, o cidadão se controle, e aí eles: poxa, cidadão não, engenheiro civil. Engenheiro civil formado, melhor do que você. Tomou uma repercussão enorme, porque você vê que eu estava protegendo o cidadão, e o próprio cidadão estava ofendido com aquela ação da vigilância. Então, assim, mas a gente conseguiu, a gente entende que aquilo foi uma ação, teve uma repercussão muito positiva para a vigilância sanitária no final do problema, né? Foi um problema grave, mas a gente está acostumado com aquela ação de insatisfação por parte, às vezes, dos empreendedores e tudo, e mostrou para a população, né, a importância, né, até para os próprios empreendedores, porque a maioria dos empreendedores, eu posso te dizer, não age dessa forma, né? Hoje em dia, depois de 4 anos à frente da vigilância sanitária, eu posso dizer a você que nós conquistamos a grande maioria dos empreendedores, nós tornamos assim parceiros dos presidentes das associações de restaurantes, de farmácias, de hospitais, de supermercados, né? De salões de cabeleireiro, de escolas. Por quê? Nós nos formamos assim um time, né? Qual o conceito de time? Pessoas que estão em posições diferentes, mas que estão jogando, vamos dizer assim, atuando pelo mesmo objetivo. E é isso que todos entendemos. Hoje a gente sabe que o que um bom empreendedor quer é que, né, os seus clientes percebam a qualidade dos seus produtos e serviços. E a vigilância está ali para promover essa qualidade. E nós conseguimos mudar essa imagem da vigilância. Foi um grande desafio enfrentado pela gestão, né, da doutora Márcia Rolim, da secretária de Saúde, mas nós chamamos os empreendedores para conversar, mostramos as nossas atividades educativas, mostramos toda a desburocratização que a gente promoveu para poder liberar, né, o fluxo das atividades econômicas, e com isso a gente conseguiu estabelecer uma união onde ficou bem caracterizado que a vigilância ela é um obstáculo, sim, mas para o mau empreendedor, né? Para aquele empreendedor que age de má fé. Para aquele empreendedor que age de boa fé, a vigilância ela é um grande promotor da qualidade. Eu já ouvi de muitos empreendedores que falaram assim: nossa, com a visita de vocês, eu ganhei uma assessoria, eu não ganhei uma fiscalização. Né? Por quê? Porque a gente identificou muitas vezes até desperdício de produtos, produtos, o que a gente fala que são quebras operacionais, que é a perda da validade de produtos porque estavam mal acondicionados.
e eles passaram aos estoques mal controlados. E nas nossas visitas, muitas vezes, a gente apontou isso e o empreendedor foi à vigilância não para reclamar, mas para agradecer toda a visita que ele teve à consultoria. Então, isso é muito gratificante para nós, né? Essa aproximação com o setor regulado, entendendo. Então, quando houve aquele incidente, eu fiz questão de ir para as mídias e falar, olha, aquele casal que tentou ofender a mim e outros técnicos, eles não correspondem, e aqueles empreendedores naquele estabelecimento, eles não correspondem à maioria dos empreendedores do Rio de Janeiro, que estão sempre tentando acertar, né, estão sempre tentando fazer o seu melhor para poder ser protagonistas, né, nessa grande concorrência que a gente tem hoje em dia, salutar, né, buscando o melhor produto e o melhor serviço para atrair o melhor cliente. Né? Ficou curioso para saber mais sobre a vigilância sanitária? Não perca a segunda parte da entrevista com o nosso convidado, Flávio Graça. Esse episódio utilizou áudios de TV Brasil, Jornal da Justiça e Jornal O Globo. A produção e apresentação foram de Nayara Domingos e Juliana Barbosa. Se você quer saber mais sobre saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações e fazer suas perguntas sobre o tema de cada episódio no Instagram pod.health e no site www.podhealth.com.br. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp Campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Até o próximo episódio!